Começando um vídeo aqui diferente, um vídeo de react, né? Fazia tempo que eu não fazia um vídeo nesse estilo aqui, mas ontem me deparei com esse assado do Duda Garbi, né? Essa entrevista do Duda com o Paulo Nunes, o Diabo Loiro, Paulo Bala, né? Muitos trechos interessantes, coloquei no meu Instagram ali, inclusive o trecho do Saci no Beira-Rio, né? O gol de bicicleta em pleno Beira-Rio. Enfim, muito rica a entrevista, né? O bate-papo deles. Sugiro até, recomendo que assistam na íntegra. Mas eu vou reagir a um trecho específico aqui que, confesso, não vou dizer me balançou, tá? Mas eu fiz uma correlação do que a gente vai ouvir agora com o Douglas Costa, né? Que é bom dizer, eu sigo achando que não serve pro Grêmio, que desrespeitou o clube e a torcida, que não entendeu nada, que é desconectado da realidade. No próprio assado com o Duda, ele tenta explicar alguma coisa, mas não explica nada. Enfim, né? Minha opinião hoje é essa. Não quero o Douglas Costa de volta. Eu tenho ouvido que ele tá louco pra voltar, aquele papo todo. Não tô dizendo que eu mudei de ideia, tá? Mas assim, vamos ver o que o Paulo Nunes tem a dizer sobre o retorno dele ao Grêmio no ano 2000 e o que ele combinou com Denis Abraão. Denis Abraão, que estava ali à frente do futebol do Grêmio na época, e o que aconteceu. Vamos ouvir aí o Paulo Nunes e eu vou comentar aí quando eu achar necessário, beleza? Então, essa é uma das paradas que eu queria falar aqui no seu canal, que é importante. Quando eu volto pro Grêmio em 2000, A gente ia chegar lá. pois mas o Corinthians foi depois, Então, você quer que espere então? Não, vamos falar. Eu só fui pro Corinthians pela rivalidade, que a gente tava falando de Palmeiras, mas podemos voltar. Porque do Grêmio que eu fui pro Corinthians. Tranquilo, vamos lá. Porque assim, é uma situação que as pessoas não sabem disso. Quando eu saio da Parmalat, quando o Grêmio me contrata, quando houve o convite, é óbvio, né? Eu falei com o Denis Abraão, foram momentos assim de muita perplexidade, porque eu tinha um contrato com a Parmalat mais 3 anos, 2 ou 3 anos, 3 anos, e a ISL estava me contratando junto com o Grêmio por um contrato de 2 anos. 3 anos também. É a mesma coisa que eu estava ganhando na Parmalat, eu ia ganhar lá no Grêmio, então eu fui só mesmo pela compra que eles fizeram a negociação. Certo. E aí quando eu vou pro Grêmio, foram 2 coisas assim que me magoaram muito. Primeiro, porque eu joguei o último jogo da Sul-Americana, que era Mercosul. Uhum. Você vê tanto que a gente jogava num ano, a gente jogou dia 29 de dezembro a final contra o Flamengo. 29 de dezembro, você acredita nisso? Jogamos dia 26 e 29. Aquele tempo era outra coisa, né? Era outro esporte, e aí, praticamente. eu entro de férias dia 30 de dezembro. De dezembro. Então eu tenho. Aí eu tô no dia 2, então 30. Eu fui de carro pra terra da minha mãe, lá em Goiás. Uhum. Então eu cheguei lá dia 31. Então eu tive dia 31. Dia 1º eu fui pra casa de um amigo meu, em Rio Verde, uma cidade próxima. Então eu fiquei lá dia 1º. No dia 2 eu recebi o telefonema da Parmalat. Falei, a gente tá em negociação com você, a Parmalat vai sair do Palmeiras. Resumindo esse trecho aqui, tá? Ele jogou até o dia 29 de dezembro. Dia 30 saiu de férias, dia 31 ficou o dia inteiro dentro de um carro, né, indo para Goiás e não teve férias, né? Ele tava, né, jogou mais de 80 jogos naquela temporada, tava exausto, né, física e mentalmente. E ali no dia 2 já começa o contato do Grêmio, né, para ele retornar. A gente está com todos os jogadores em negociação e tem uma proposta do Grêmio para você. A gente quer saber se interessa, porque não adianta nada a gente falar também se você não interessar. Eu falei, poxa, lógico, o Grêmio é minha casa, minha vida, lógico, mas vocês mesmo que querem vender, senão a torcida do Palmeiras também vai achar que eu não tô querendo ficar. Não, a Parmalat vai sair, então se não negociar com você com o Grêmio, a gente vai negociar com você com outro clube. Eu falei, não, se eu vou sair, eu quero retornar ao Grêmio. Só que, como é que vai ser? Vai ser desse jeito, aí você fala com o presidente lá da situação do Grêmio. Aí falei com o Denis, perfeito, fizemos tudo certinho, corretinho. Aí um erro que pra mim foi... Viu? Combinou com o Denis Abraão, tudo certinho. Foi imprescindível para o segmento. Isso era no dia 2. Uhum. Dia 4, então eu tive dia 31, dia 1, dia 2, dia 3. 4 dias de férias. Depois de disputar 90 jogos.
no campeonato. O Palmeiras disputou 95, eu joguei de 80 e poucos. 4 dias. De 2000, só pra lembrar. Contando tá? 31 de dezembro, hein? Tá. De 2000. Contando final de ano, essas coisas todas. Aí eu chego, aí eu converso com o Denis Abraão e falo assim, Denis, vocês querem que eu me apresente dia 4? Tudo bem, mas eu preciso de férias, então eu vou me apresentar e volto para pegar pelo menos aí 10, 15 dias de férias. Não, beleza, você vem, se apresenta, a gente se apresenta, papapá. Fiquei, nossa, feliz, aí que eu fiquei feliz, papapá, vou voltar pro Grêmio. Cara, quando eu chego no Grêmio, eles falam assim, não, você tem que fazer os exames lá em Gramado. Se as pré-temporadas eram na Serra. Na Serra. Aí eu falei assim, mas por quê? Eu só vou me apresentar a camisa, eu vou ter que fazer meus exames agora, depois refazer de novo? Porque não, vai lá para apresentar a apresentação lá. Cara, quando eu chego lá, aí conversando com o Leão, me apresentei, o Zinho, todo mundo treinando. Isso. Aí o Zinho falou assim, eu falei, vai Zinho, você veio? Ele falou assim, vim aqui para ficar um pouquinho, mas eu tô cansado, eu tô mais... Eu falei, não, eu vou voltar de Que o férias. Zinho também era do Palmeiras, né? Eu falei assim, eu vou voltar de férias, que eu combinei com eles 10, 15 dias. O Zinho falou assim, acho que você não vai não, porque eu tô sabendo que a gente vai treinar amanhã, você já tá lá no meu grupo? Aí eu falei, não, eu cheguei no Leão. Cheguei no Leão, falei assim, ó Leão, tá acontecendo isso. Ele falou assim, não, ninguém me passou isso não. Aqui ninguém sai. Então assim, já começou um ambiente totalmente errado. Entendeu? Entendi. A minha volta começou assim, umas coisas, começou por aí. Foi uma falha de comunicação Falha de tremenda. comunicação tremenda ou falta de comando. Enfim, aqui o Paulo Nunes vai seguir falando, né, que depois a ISL quebrou e aí também o Grêmio não conseguiu pagar o salário dele. Foi um desastre total essa volta dele, né? Até por isso ele não rendeu, né, como esperado e não foi um grande retorno ali de um ídolo. Mas eu tô me atendo só a esse trecho que ele fala da combinação com o Denis Abraão e que uma combinação que não foi cumprida, né? Ele realmente... Cara, além de tudo, assim, além da combinação que não foi cumprida, tem a questão, assim, da burrice, né? Porque tu tem um atleta que jogou a exaustão no ano anterior, e aí tu faz ele jogar no teu time, treinar e se concentrar e tal, com 3, 4 dias de descanso, né? Sendo que parte desse descanso foi dirigindo. É burrice, né? Para começo de conversa é burrice. Tu tá pegando teu material humano, que é o bem do clube, né? Um ativo do clube, e tu tá colocando ele em uma situação horrorosa para poder render. Começa por aí, mas beleza. Tira essa parte mais óbvia e prática. Tem a parte também da pessoa, do acordo, né? Do fio do bigode ali, do que foi combinado. Então, assim, será que o Denis Abraão sacaneou ele? Será que o Denis Abraão combinou um negócio e depois falou, não, ô Leão, não, esquece, faz ele treinar, a gente manda ele fazer uns exames lá em Gramado, quando vê já tá lá e já era. Se for isso, cara, é terrível em níveis inimagináveis. Se for simplesmente uma falta de comando, né, como o próprio Paulo Nunes usa essa expressão, né, que pode ter sido uma falta de comando, de repente o Denis até queria dar 10, 15 dias para ele, e aí chegou lá, alguém disse que não, o Denis ficou de mãos atadas, o que também é de uma incompetência geral, né? Incluindo o Denis, né? Que promete algo que talvez não possa cumprir, mas assim, né? do panorama ali do clube como um todo, né? Mas o que me chama muita atenção é ele mencionar mais de uma vez Denis Abraão como o pivô dessa confusão, né? Desse acordo que foi feito e que depois não foi cumprido, e que daí já começa com o pé esquerdo essa relação do Paulo Nunes nesse retorno ao Grêmio, né? E o que eu quero dizer com isso? No assado, com o próprio Duda Garbi, o Douglas Costa fala, né, do Denis Abraão, faz alguma crítica, dá alguma letrinha assim, e diz também que... Isso é interessante, porque ele diz que algumas coisas que foram combinadas com ele não foram cumpridas. Só que o Douglas não sabe se comunicar direito, ou pelo menos ali ele se atrapalha e não fica claro, né? E tem vários trechos da entrevista do Douglas Costa que eu acho que são irritantes e que eu acho que ele é desconectado, que ele não entendeu, que tem muita coisa ali que não tem nada a ver com o Denis Abraão, até o tchauzinho. Então eu não tô querendo passar pano e nem dizer que eu mudei de ideia, tá? Só tô querendo dizer que depois de ouvir tudo isso do Paulo Nunes, cara, com o Denis Abraão ali no meio da história, pelo menos me fez pensar assim que eu estaria um pouquinho mais disposto a ouvir o Douglas. Talvez o Douglas seja um cara que não saiba se comunicar tão bem, tenha se embananado ali. Tipo assim, tá Douglas, o que exatamente combinaram contigo e não cumpriram? Porque ninguém tá falando daquele primeiro casamento lá, logo que ele chega, que ele vai viajar, aquilo ali tudo bem. Aquilo ali eu acho que até que foi o menor problema de toda a passagem dele por aqui.
Se foi isso que ele estava dizendo que combinaram e depois... Cara, não sei. Mas tem toda uma história também que o Campeonato Brasileiro estava com um calendário diferente por causa da pandemia e tal. Então, assim, o Douglas se perde em vários trechos, tá? Mas, considerando que esse mesmo Denis Abraão que fez isso ou protagonizou esses eventos aí com o Paulo Nunes estava também envolvido, né? De repente dá para vasculhar um pouquinho melhor essa história do Douglas, que repito, mesmo tendo erros do Denis, pode ser que também tenha muitos erros e acho que sim tem do Douglas. E mesmo que a gente, num milagre de narrativas, a gente consiga absolver o Douglas 100%, aí tem a questão técnica, né? Que eu acho que ele não tá mais jogando bola, então também teria esse outro fator aí para um eventual retorno dele. Não é nem isso que eu tô falando. Só tô falando de repente entender um pouco melhor essa história, porque essa história do Paulo Nunes eu não lembrava que tinha sido assim, né? Talvez eu acho que eu nem sabia, na verdade, que tinha sido assim, e não lembrava que era o Denis Abraão também na época ali envolvido no futebol. Enfim, né, cara? Coincidências, nuances aí que ficam no ar. Feito, era mais ou menos isso. Falou, abraço.